Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje sexta-feira, o Campeonato Brasileiro acabou, mas a gente traz notícias novas todo dia para vocês, né? Informações atualizadas. E hoje nós vamos falar sobre o Rafinha, né? Tem uma notícia forte aí que ele deu a respeito da Libertadores, nós vamos falar sobre isso. Quero falar sobre o Rames Rodrigues também. Duas situações, pessoal, que podem manter o Rames no São Paulo ou ele pode sair de repente do São Paulo. Nós vamos comentar, eu quero muita participação de vocês a respeito disso. Nós vamos falar também aí do Martínez, vamos atualizar a questão dele, vamos falar também do Ferreirinha, tem um jornalista aí que falou, né, sobre o Ferreirinha, São Paulo e Grêmio, e eu quero falar também aí de dois jogadores do São Paulo que receberam propostas milionárias hoje, nós vamos comentar a respeito disso e também falar sobre jogadores negociáveis, né, jogadores que o São Paulo aí, mais um jogador que o São Paulo coloca na vitrine aí, para negociar, para vender ou para trocar. Então queria saber a opinião de vocês, queria a participação, né, com aquele like que ajuda bastante, também com comentários, e você que não é inscrito, se inscreve no canal. Pessoal, falando a respeito do Rafinha, né, o Rafinha que a gente sabe que é São Paulino e tem ajudado demais o São Paulo aí na questão de dentro de campo, fora de campo, também com contratações, né? Ele que é também um maestro dentro de campo, né? Ele ajuda muito a defesa do São Paulo, é um jogador importante. Acho que na Libertadores, principalmente nessas Copas assim, que é mais pegado, o Rafinha cresce muito e ele vai ser importante em 2024. Queria ler para vocês aqui a declaração que ele deu a respeito da Libertadores e 2024. Ontem eu até fiz um vídeo a respeito disso, né, falando que o São Paulo vem forte, e eu acredito realmente que o São Paulo vai montar um time muito forte para 2024. Olha só o que ele disse, abre aspas para o Rafinha. O São Paulo vai entrar muito forte. A gente sabe que tem equipes muito bem preparadas para brigar pelo título nessa competição, mas a gente vai tentar ir o mais longe possível. Vão chegar reforços, outros vão sair, e é normal, mas a gente fica feliz só de colocar o São Paulo de volta na Libertadores, que é onde o clube merece estar. Então, o Rafinha é um cara que a gente sabe que ele fala as coisas, mas ele não fala por falar, né? Se ele está falando isso aí, é porque realmente, e se ele renovou com o São Paulo, é porque ele realmente sente que o São Paulo tem mais para dar para ele. E o jogador, quando chega no nível do Rafinha, como chegou o nível do Lucas, são jogadores que não precisam mais jogar futebol. Ele podia ter parado de jogar, né? E o Lucas também poderia sair do São Paulo, já ter negociado, já ter dado adeus. No entanto, são dois jogadores que em 2024 vão ser essenciais para o São Paulo. Eu tenho certeza que o Lucas vai ficar em 2024. E o Rafinha também vai ficar, e ele tem ajudado demais o São Paulo. Então, a gente, dentro dessa perspectiva de dois jogadores experientes, a gente crê que o São Paulo vai sim montar uma grande equipe para 2024 competitiva e mais competitiva do que foi formado em 2023. Né? O Dorival Júnior, inclusive, deu uma declaração esses dias em que ele fala que 2024 vai servir para ele fazer um ajuste fino no time. Ou seja, 2023 ele trabalhou com 42, 43 atletas. 2024 ele vai trabalhar com no máximo 30. Então ele vai procurar administrar o elenco do São Paulo com 30 atletas de alto nível, ou de nível que o São Paulo consiga chegar dentro das competições o mais longe possível. Né? A gente sabe que o brasileiro, o São Paulo não pode abrir mão, é perigoso. A gente viu a questão do Santos aí. Então, com certeza o São Paulo vai colocar a Libertadores como primeiro plano em 2024 e vai colocar o brasileiro no mesmo plano da Libertadores, ou próximo disso. Brigando ali do quarto, do quinto lugar para cima, para quando chegar na fase final do brasileiro, o São Paulo poder estar lutando ali pelas primeiras colocações, como aconteceu com o Palmeiras, né? Com o Flamengo, com o Atlético Mineiro no final do campeonato agora. Esse é o objetivo, com certeza, da diretoria e do Dorival e a comissão técnica. Então, o Lucas ficando, o
o Rafinha ficando, o São Paulo trazendo novos jogadores, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre reforços. São Paulo vai montar assim um time muito competitivo para 2024, pode ter certeza disso. Pessoal, a respeito do Rames Rodrigues, duas situações em que eu acho que o Rames depende muito disso para o Rames poder continuar no São Paulo ou não. A gente sabe que o Rames, quando veio para o São Paulo, ele veio já com uma idade um pouco mais avançada do que ele tinha quando ele tinha mercado na Europa, né? Quando ele jogou a Copa no Brasil aqui, ele tinha 23 anos. Hoje ele está com 32. O mercado da Europa para ele hoje é um pouco mais difícil, principalmente os times de elite, né? Ele veio para o Brasil achando que o São Paulo, ou que o Campeonato Brasileiro, fosse um campeonato mais técnico, menos físico. E ele se deparou com uma situação difícil um pouco para ele, porque é um campeonato pegado. E ele tem sentido isso aí. Ele não vai deixar de ser um grande jogador. Eu sou muito defensor do futebol do Rames Rodrigues, porque eu ainda sou da época antiga, né? Sou da época do Zico, do Maradona, do Pita. Para quem é mais antigo ainda, do Ailton Lira, que jogou no Santos, depois veio para o São Paulo. São jogadores, o Dicá da Ponte Preta, são jogadores extremamente técnicos, né? E que jogavam mais soltos. E aí, duas situações que colocam um pouco o Rames em xeque no São Paulo. Primeiro, ele quer jogar muito, ele é um jogador competitivo. Ele já declarou isso aí. E ele está chateado por não jogar, né? E será que o Dorival vai mexer tanto no time para deixar o Rames jogar solto? Será que o Dorival vai armar um time em torno do Rames Rodrigues, deixar o São Paulo um pouco mais técnico para poder deixar para o Rames poder jogar, né? Essa é uma situação que pode deixar o Rames em xeque. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. O Dorival mexeria no time, colocaria jogadores para marcar no lugar do Rames, para o Rames jogar mais solto e poder enfiar as bolas? Esse é um ponto. Segundo ponto, será que o São Paulo, o Rames, toparia ficar no banco de reservas em algumas situações, quando o Dorival colocar um time um pouco mais agressivo, um pouco mais intenso, um pouco mais de intensidade, no corpo a corpo, de jogo corpo a corpo, como o São Paulo fez alguns jogos aí contra o Bahia, contra o Santos na Vila, em que talvez o Rames não se encaixe? São dois pontos importantes para a gente entender se o Rames ele está focado no São Paulo ou não, se ele vai se adequar em alguns jogos ou não, se o Dorival vai ser claro com ele ou não. A gente já sabe que o Dorival não conversou com o Rames a respeito disso. Isso foi uma entrevista que o Rames deu no GE. Ele falou, o Dorival não veio conversar comigo. Então são pontos que a gente precisa entender para saber se o Rames se encaixa no time do São Paulo. Porque o Rames e o Luciano não vão jogar juntos. Dificilmente eles vão jogar juntos. A gente viu agora, e foi muito mais clara a situação do Luciano. Ele foi o maestro do São Paulo contra o Bahia, contra o Atlético e contra o Flamengo. Ele jogou exatamente na posição onde o Rames Rodrigues joga, como armador, como 10. Só que o diferencial do Luciano para o Rames é que o Luciano ele é goleador. Ele consegue fazer gols de centroavante. Então, são situações que o Rames pode se sentir um pouco triste, né? E não querer ficar no São Paulo em 2024. É para se pensar nisso, galera. Eu sou defensor do jogador como o Rames Rodrigues no São Paulo. Gostaria muito de ver ele como 10 do São Paulo. Mas a gente precisa entender como é que o Dorival, através da limitação tática que ele tem, né? Porque o Dorival ele não é um Guardiola da vida que coloca o Bernardo Silva para jogar no City como um armador que não marca tanto, mas que joga muito. Será que o Dorival ele tem essa cabeça aberta, essa questão tática dele é tão aberta assim, ele consegue armar um time fazendo o Rames jogar e ao mesmo tempo o São Paulo tem intensidade no campo, marcação?
Esse é um grande ponto para o Rames Rodrigues em 2024. Pessoal, a respeito dos jogadores que receberam propostas, São Paulo recebeu propostas milionárias hoje, né? Um foi o Juan. São Paulo vai marcar uma reunião semana que vem com o Ajax, o mesmo time que levou o Antony. O São Paulo, então, marca a reunião aí. O Juan que tem crescido, né? São Paulo precisa de jogador tático, né? O Juan hoje se tornou um jogador tático e ele é um jogador perigoso também, porque ele é rápido e a tendência dele é crescer no São Paulo, porque ele foi um grande goleador na base, mas a gente sabe que quando os times europeus vêm, é difícil. São Paulo tem, então, reunião marcada com o Ajax aí semana que vem. Outro jogador que recebeu uma proposta de 97 milhões de reais e que vai ser difícil de segurar, né? O São Paulo não respondeu ainda o Zenit da Rússia, mas eles já fizeram uma oferta oficial de 97 milhões pelo Beraldo. Acredito que o São Paulo não vá conversar com o Zenit a respeito desse valor ainda, porque o São Paulo quer acima de 107 milhões de reais. O São Paulo deve receber outras propostas de clubes de mais elite da Europa, da Premier League, que eu acho que é o que o Beraldo busca hoje. Né? Não acredito que ele vá para a Rússia, não vá para esse tipo de mercado. Então, mas vai ser difícil segurar esse jogador. Eu gostaria muito que ele jogasse a Libertadores. É um jogador importante na zaga. Ele e o Arboleda dão muita estabilidade na defesa, juntamente com o Alisson e o Pablo Maia no meio, né? Ou até mesmo o Luan. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Luan e sobre os jogadores negociáveis que o São Paulo tem colocado aí para negociar em 2024. A verdade é que o São Paulo tem hoje a zaga mais sólida, que eu acredito que seja a zaga da seleção do Brasileirão esse ano. Falando agora de mercado, pessoal da bola, o Martínez do São Paulo fez 2 investidas, né? O Rui Costa tem feito investidas como ele de futebol, é o que ele é pago para fazer, que é poder costurar da melhor maneira possível para os dois lados, tanto por questão financeira, tanto pela questão do São Paulo querer o jogador. O Dorival e a comissão técnica deram esse aval, fizeram reuniões e disseram, a gente quer o Martínez do América Mineiro. O São Paulo, o Rui Costa está tentando, já fez duas propostas que não foram aceitas ainda pelo América, mas eu particularmente acho que o São Paulo vai sim fechar com o Martínez, mas é tudo questão de negociação, né? O São Paulo deve colocar algum jogador em troca aí, e o América, acredito que o América aceite, porque vai ser inevitável para o América, principalmente pela questão da vontade do jogador, né? O jogador não vai querer ficar numa segunda divisão do Brasileiro, sendo que ele pode jogar uma Copa Libertadores, principalmente pelo São Paulo, que vai ser uma das maiores vitrines de 2024, queira ou não. O São Paulo é o time do Brasil mais visto na Europa e na América do Sul, do Brasil, juntamente com o Flamengo. Então, acredito que o São Paulo feche sim com o Martínez, né? Tá em fase de negociação. O Ferreirinha, através do jornalista Paulo Giaconelli, falou que o São Paulo tem tudo acertado com o Ferreirinha, já salário, tá tudo acertado. São Paulo que está tentando também a negociação aí, tentando colocar algum jogador como troca, como parte de pagamento, né? Acredito que o Grêmio não deva fazer força para segurar o Ferreirinha. Então é outro jogador que o São Paulo deve sim anunciar em breve, como vai anunciar o Luiz Gustavo depois da eleição que acontece hoje no Morumbi, né? O Júlio Casares é chapa única, vai ser reeleito aí mais 3 anos de mandato. Então, essas posições aí, o São Paulo, acredito muito que o São Paulo feche para 2024. Falando de jogadores negociáveis, galera, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito de mais um jogador que o São Paulo coloca na vitrine aí, que é o Gabi Neves, né? O Gabriel Neves caiu muito de rendimento, ele que foi fundamental para o São Paulo em alguns jogos aí, e agora ele perdeu o foco total do São Paulo, não sei qual o motivo, porque o São Paulo, dificilmente ele vai arrumar um time melhor que o São Paulo para jogar em 2024. Ele como segundo volante teria muito a acrescentar ainda, mas infelizmente ele
hoje até o staff dele vê ele com bons olhos na questão de mercado, sair do São Paulo, então o Gabi Neves é mais um jogador aí que o São Paulo deve colocar como moeda de troca juntamente com o Luan, né, que eu não venderia, não trocaria, acho que é um jogador diferente, o Luan é um jogador diferente no São Paulo, é um jogador que o São Paulo não tem, o Pablo Maia é diferente do Luan, né, o Pablo Maia tem uma virada de bola melhor, corre o campo todo, mas o Luan é um jogador que marca mais, é um jogador que quando está em forma, é um jogador que tem um bom chute de fora da área, tem uma boa chegada na área, é um jogador que marca mais, né, tem mais pegada, dá estabilidade para o meio de campo, para a defesa do São Paulo. Mas o São Paulo tem aí, então, o Dorival, né, colocou o Luan e o Gabi Neves aí como jogadores negociáveis pelo São Paulo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, se o São Paulo deveria desfazer desses dois jogadores. Bom, as informações de sexta-feira são essas aí, né? Gostaria de pedir para vocês aí mais uma vez aquele like, aquela ajuda que sempre dá uma força para o canal, a promover o canal. E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Um bom final de semana a todos. Amanhã tem vídeo novo. Tchau.